Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando e você já sabe, nas quartas-feiras, a nossa primeira edição ao vivo é sempre às 13 horas, mas depois tem às 19h30. Obrigado a todos vocês que nos acompanham às 19h30 e às 6h30 da manhã. Muita gente pela manhã também nos acompanhando. Fiquem conosco, muitas informações passarão por aqui. Produção, sejam todos bem-vindos também. Aliás, eu já quero pedir à produção para colocar na nossa tela um flagrante que terminou em prisão. A polícia levou 2 pessoas para a cadeia ontem. Eu já tenho esse flagrante aí, se tiver eu quero colocar no ar. Dá só uma olhada, é isso aí, ó. Esse, aliás, é o momento exato quando a polícia encaminha 2 pessoas para a cadeia. E o que é isso aí? A polícia disse que Arthur Kefren Barroso Rosa, de 24 anos, e Leidiones Fernandes Batista, de 25 anos, foram presos. Estão chegando aí, ó, nós vamos mostrar. Só o Ronda tem. Pelos crimes de receptação, posse e porte de arma de fogo. Foram presos pelo crimes de receptação e posse e porte de arma de fogo. Isso aí foi possível através de investigações. Policiais compareceram ao local de trabalho deles, encontraram 2 veículos clonados. É um Onix que está chegando aí na imagem, dá para ver. Onix de cor branca, placa aparente PPW 3603 e um HB20 de cor branca de placas OVL 4287. No interior do HB20, de propriedade do Arthur, e na casa dele, foram encontrados, atenção, um cartucho de calibre 38, um cartucho de calibre 32, várias cápsulas de calibre 38. Na casa do Leidiones foram encontradas placas e vidros de veículos, bem como uma arma de calibre restrito. O resultado, então, os 2, mostra lá ele saindo do carro. Mostra ele saindo do carro. Os 2 foram levados para a cadeia. Já foram inclusive transferidos, não é? Ah, não, vão ser transferidos ainda nesta quarta-feira. Vão ser transferidos ainda nesta quarta-feira. Segundo consta, veículos com placas clonadas e os crimes que pesam contra eles. Receptação, posse e porte de arma de fogo. Receptação, repito, e posse e porte de armas de fogo. Eu quero repetir que esses veículos que nós estamos mostrando tinham placas clonadas e estavam com esses 2. Agora seguem as investigações. Será aberto um inquérito para apurar mais a respeito disso, mas excelente trabalho. Quem é que aparece aí no nosso vídeo? O delegado Rômel de Abreu, Pio de Abreu, o delegado André Costa, né, aparecem aí, ó. Os 2 delegados participaram desta ação, desta prisão que aconteceu nesta terça-feira aqui no município de Linhares. Esse negócio de carro com placa clonada, que isso, rapaz? Isso é crime. E se de repente você está andando aí, não tem certeza da sua placa, dê uma olhadinha, hein? É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos seguindo com o programa Ronda da Cidade. Eu quero trazer o caso George Alves e Juliana Salles. Gente, no segundo bloco do nosso programa, daqui a pouco eu vou trazer o doutor Oswaldo Ambrosio falando a respeito da remessa do inquérito que vai confirmar o programa de ontem que nós fizemos. O que aconteceu ontem? Nós falamos de 3 possibilidades. O inquérito levado pela polícia ao Ministério Público poderia ser aceito e já será apresentada a denúncia, oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, poderia ser levado ao Ministério Público, pelo Ministério Público com proposta de arquivamento, ou dar entrada no Ministério Público e ser feito um pedido de novas apurações. Bingo! Ontem à tarde, na tarde desta terça-feira, sabe o que aconteceu? O inquérito foi devolvido, ou seja, ele sai
da delegacia, do Ministério Público, vai de novo para a delegacia. Qual o argumento do Ministério Público? Para fazer novas diligências. Foi exatamente o que eu falei aqui no nosso programa nessa terça-feira. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Olha, Juliana Salles quebrou o silêncio e ela falou com a imprensa sobre este assunto, esta tragédia, aliás, gravíssima tragédia que ainda hoje mexe com os nossos sentimentos aqui em Linhares, no estado e em todo o Brasil. Vamos saber mais dessa matéria? Põe no ar. Juliana Salles, esposa de George Alves, quebrou o silêncio que durava mais de 50 dias. Ela aceitou falar com integrantes locais da imprensa sobre o trágico episódio que resultou nas mortes de seus 2 filhos, Cauã e Joaquim, no dia 21 de abril. Era madrugada quando um incêndio foi registrado na casa em que eles moravam, no centro da cidade de Linhares. Inicialmente, a polícia acreditou ser apenas incêndio, mas depois houve a confirmação de que, na verdade, tratava-se de homicídio triplamente qualificado. Desde o ocorrido, Juliana não tinha falado sobre as perdas. Nesta semana, ela afirmou: está sendo muito difícil. Até hoje, não consigo viver, de fato, o luto dos meus filhos, a perda deles. Fez referência às mortes de Cauã e Joaquim. Na sequência da entrevista, Juliana falou sobre sua rotina. E ela disse: a minha ficha ainda não caiu. Não estou conseguindo viver de verdade. Todos os dias vem uma coisa diferente, uma informação diferente. Não estou na minha casa, não estou com meus filhos e nem com meu marido. Não consigo dormir. Minhas noites têm sido em claro. Quando perguntada sobre em qual versão ela acredita, na da polícia ou na do marido, Juliana respondeu: estou confusa. Eu, como esposa do George há 5 anos, não consigo ver que foi com este homem que a polícia descreveu que me casei. Ela disse que ficou sabendo da tragédia na madrugada do dia 21 e afirmou: eu recebi uma ligação do George às 2 e pouco da manhã, muito desesperado, dizendo o que estava acontecendo, mas alguém tomou o telefone da mão dele e desligou. Logo depois, um bombeiro falou comigo que a casa estava pegando fogo e que ele não acreditava que as crianças estivessem lá dentro. Neste momento, imaginei que algo grave tinha acontecido. Juliana disse que depois da prisão de George Alves, só manteve contato com ele através de cartas. Segundo ela, antes da polícia divulgar suas conclusões, hoje não mantém contato nenhum. A entrevista foi dada no mesmo dia em que o Ministério Público devolveu o inquérito sobre as mortes de Cauã e Joaquim para a 16ª Delegacia Regional. Segundo o MP, é para que sejam cumpridas outras diligências. Então, só para confirmar, ela falou sobre vários assuntos importantes, mas quando perguntada se ainda mantém contato com George Alves, depois do que a polícia mostrou, ela não manteve. E, segundo ficou claro aí também, ela não tem nem o que pensar, ela não consegue pensar ainda sobre o que de fato aconteceu, quem são os responsáveis. Ela tem todas essas informações, mas meio que se nega ainda a admitir tudo isso, mas o turbilhão das informações chegaram para ela lá e hoje ela ainda não sabe o que pensar sobre a maior parte de tudo aquilo que chegou. É isso aí. Quebrou o silêncio depois de quase 50 dias. Deu até um pouquinho mais, né? Mais ou menos aí. Quase 50 dias da tragédia que vitimou Cauã e Joaquim. Daqui a pouco, no próximo bloco, o Dr. Oswaldo Ambrosio vai falar exatamente sobre a remessa do inquérito que foi levada de novo para a delegacia. Quem mandou foi o Ministério Público. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É normal ou não é normal? Volto já. De volta, segundo bloco do nosso programa. Gente, ontem nós falamos aqui acerca do que poderia acontecer com esse trajeto do inquérito do caso George Alves.
saindo da delegacia, indo para o Ministério Público. Aí, produção, eu li alguns comentários das nossas redes sociais e muita gente dizendo o seguinte: isso não é possível, isso jamais vai acontecer, o Ministério Público jamais vai devolver o inquérito. Mas quando nós chamamos esse rapaz aqui para falar conosco a respeito disso, ele falou sobre possibilidades jurídicas. Sabe o que aconteceu ontem à tarde? O Ministério Público, horas depois do programa aqui, o Ministério Público devolveu o inquérito para a delegacia, a fim de fazer o quê? Novas diligências. Não é que a gente sabe demais, não é nada disso não tem vidente também não. São as probabilidades jurídicas. Doutor Oswaldo Ambrosio, é isso, né? Probabilidade jurídica. Essa possibilidade está prevista no Código de Processo Penal. Então, doutor Oswaldo, vamos lá. Por que o Ministério Público chega à conclusão que ele precisa devolver esse inquérito? O que ele pode observar que aí ele vai lá e diz assim: não, vamos devolver. Devolve lá para os investigadores, para os delegados fazerem novos o quê? Novas perícias, pedir novas perícias? Pode ser nova perícia, oitiva de testemunhas que foram referidas, mas não foram ouvidas, e todos os tipos de diligências, José, todos os tipos de diligência. Pode ser feito, inclusive, uma reconstituição, uma nova reconstituição, porque o Ministério Público não gostou da que foi feita. Na verdade, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, cabe a ele, nesta fase, aceitar o que foi feito a nível de inquérito policial ou devolver para que sejam feitas novas diligências a interesse do Ministério Público. Então, público que nos assiste, o que nós estamos falando aqui não é puxa-saquismo, não é defesa e nem tampouco acusação. Nós estamos lendo o processo, o caminho que ele está seguindo. Então, o caminho que ele está seguindo, a gente está falando aqui. Você vê que, horas depois da gente ter falado aqui a respeito dessa possibilidade, está lá o Ministério Público devolvendo o inquérito para a delegacia. Então, muita gente comentou: então o caminho aí é para uma possível absolvição ou soltura de Jorge Alves. Não é nada disso, né? Existe essa possibilidade, mas o fato do Ministério Público ter devolvido o inquérito para a autoridade policial não quer dizer que vai caminhar depois para uma absolvição ou uma soltura. É porque o Ministério Público pode estar cobrando aí mais respostas, né? Exatamente para aceitar firmemente. Provavelmente, pintou alguma dúvida. Pintou alguma dúvida com relação a algum termo técnico, a oitiva de alguém, horários. É porque fala-se bem que o Ministério Público estaria devolvendo para fazer novas diligências. Então, se são novas diligências, exatamente isso. Pode ter havido dúvida em alguma busca, em alguma coisa, né? Ou um termo técnico. Termo técnico lá, utilizado por um perito. Olha, eu quero que você esclareça o que quer dizer isso aqui. Eu quero que você preste esclarecimento à autoridade policial, porque eu quero constar esse termo na denúncia. Eu quero que a minha denúncia seja autoexplicativa. Mas aí tem um outro detalhe nessa história. O Ministério Público ainda tem prazo para fazer isso, né, doutor? Sim, sim. Porque quando o inquérito chega lá, e tem quantos dias para se manifestar e falar assim: não, eu preciso de novas provas, eu tenho que ter mais coisa aqui porque está muito pouco, eu quero mais. Olha, ele tem 10 dias para denunciar, ou ele devolve, ou pede arquivamento. Passou desse prazo. Vamos lá, ele tem 10 dias. É bom que o telespectador saiba disso, ouça bem, para não ter nenhum tipo de dúvida com relação ao inquérito, gente. Eu não tenho procuração, nem tampouco sou advogado para fazer defesa de ninguém, nem acusação, mas a gente está apenas falando do trâmite, aquilo que está acontecendo, a leitura do trabalho que está acontecendo. Então, ele tem 3 vertentes. Ele aceita e oferece denúncia. Ele pode não aceitar e arquivar. Na verdade, ele sugere ao juiz que seja arquivado, porque o juiz é quem manda arquivar. Quem manda arquivar. Se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento, ele manda para o procurador em Vitória, artigo 28 do Código de Processo Penal. O procurador vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia. Então, vamos lá, eu falei de 2, né? E aí uma terceira é exatamente o que está acontecendo. Ele pega, recebe e pede novas diligências para esclarecer dúvidas no caso, que foi exatamente essa que aconteceu. Até mesmo para tipificar corretamente o crime, às vezes. Muitas das vezes, as crianças já estavam mortas
quando foram queimadas, porque você qualifica, dependendo do que o perito coloca, você utiliza mais uma qualificadora, triplamente qualificado, duplamente qualificado e assim sucessivamente. Isso necessariamente implica dizer maior número de pena. Muito bem. A promotora do caso, ela deu uma nota, né? Deu uma nota sobre isso e ela justificou que é mesmo por causa de novas diligências que ela pediu, e a leitura que a gente faz aqui é porque ela pode estar com dúvida em algumas coisas que foram levadas para lá, mas isso não quer dizer que, muito se falou também, doutor Oswaldo, então a polícia deve ter cometido erros graves no inquérito, estão devolvendo porque está tudo errado. Não necessariamente. Mais uma vez, não é nada disso. Esse trabalho é muito normal, né? Normal, ainda mais num caso desse, de tanta repercussão, né? A magnitude dele, Público, gigante. Eu gostaria que fosse feita uma perícia complementar às que já foram feitas, ou uma nova perícia totalmente diferente das que já foram feitas. E aí o Ministério Público é o dono da bola. Isso é normal? Normal. O trâmite é normal? Normal. Mas dentro do jogo das possibilidades, é bom que as pessoas entendam. Essa questão de soltura ou não passa por análise daqui para frente. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Ontem nós estávamos falando do habeas corpus. Exatamente. Pode ser que na sessão do habeas corpus ele seja colocado em liberdade. É essa a possibilidade. E pode ser que não seja mantido. Muito bem. Gente, é bom esclarecer dúvida. Eu vi os comentários de muita gente aí no nosso YouTube, muita gente comentou no Facebook, nas nossas redes sociais, e eu percebi que as pessoas talvez não entendessem esse trâmite. Como é que ele funciona? Então a gente precisa entender isso para fazer qualquer julgamento de valor. Não é defesa nem tampouco acusação que nós estamos fazendo aqui, não é nada disso aí. Mas trazer a leitura do caso para vocês, contando aqui com o apoio do Dr. Oswaldo. Doutor, obrigado. A gente vai continuar acompanhando esse caso para trazer informações para a comunidade, isso é muito bom. Muito Sua participação aqui tem nos ajudado muito na compreensão do caso. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso programa. Gente, como é bom interagir com as pessoas de toda Linhares, de todo o estado e de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho de vocês. Já tem estamos chegando a 2.500 pessoas inscritas no nosso YouTube. Você pode ser o próximo. Vai lá, querido, se inscreve. Ficam lá todas as matérias feitas pelo Oséias Farias nesse canal e que são destaques aqui no programa Ronda e o programa todo. Vai que você quer rever o programa todo, ou você quer rever só a matéria que nós colocamos no ar ou a abordagem que nós fizemos. Então, está à sua disposição, mas tem que se inscrever no nosso canal. Vai lá e se inscreva. É Oséias Farias, né? Tá lá no nosso canal, youtube.com/Oséias Farias. Tá bom? youtube.com/Oséias Farias. Ontem a ADESG, Escola Superior de Guerra, promoveu um encontro muito importante aqui na cidade de Linhares para falar daquele momento ruim que nós passamos. Não foi greve da Polícia Militar, e eu não chamo aquele movimento de greve, mas foi um movimento de impedimento dos policiais. Eles foram impedidos de sair dos batalhões e ir para as ruas. Movimento que foi feito por parentes de policiais e amigos dos policiais. Mas qual foi o prejuízo? Qual foi o prejuízo ao Estado do Espírito Santo constatado naquele episódio que ainda até hoje tem ação judicial e tem tudo? Nós recebemos um integrante da Polícia Militar que falou a respeito disso. Ele deu informações, entregou dados, né? Foram vários dados. Eu tenho aí as informações, quem esteve lá foi inclusive o nosso querido Giovanni Rudgeri. E aí conversou com todos lá que estavam envolvidos nesse trabalho importante da ADESG. Olha só o que ele disse aí. Põe no ar. As dificuldades que nós enfrentamos, não só no nível operacional, no nível logístico, mas também mostrar que qualquer tipo de esforço desse, entendeu? Por mais imensurável que ele seja, ele é correspondido a partir do momento que a cidadania capixaba ela tem essa noção e tem esse reconhecimento do trabalho das Forças Armadas. Então essa interação é importante. As Forças Armadas, é usual esse tipo de palestra que o senhor fez hoje aqui? Permanentemente. A gente sempre, quando a gente executa algum trabalho, a gente busca mostrar com o máximo de transparência possível como ele foi executado.
e para que o pessoal também tenha uma noção e valorize o trabalho das Forças Armadas, porque não envolve simplesmente a execução. O planejamento e até mesmo a reversão dessa tropa e como conduzir esses rapazes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ele tem, digamos assim, um esforço muito grande. Então ele tem que ser dividido, ele tem que ser propagado e tem que ser vetorizado para toda a população. Importante é dizer que todos os questionamentos feitos pela Polícia Militar, que era colete, fardamento, viaturas novas, muita coisa foi atendida, hein? Isso aconteceu. Mas enfim, o que disse o comando local da Polícia Militar a respeito da apresentação desses números, da ação da ADESG em trazer esses números aqui para a nossa região? Importante, hein? Coronel Risperi, me conta aí. Eu avalio como muito importante porque ele trouxe aqui a comunidade linharense, posso dizer assim, de pessoas que nos norteiam aqui, né, ou são da nossa região, o conhecimento de ações e de toda uma operação que foi montada e para que as pessoas tenham conhecimento da complexidade que é quando o Exército Brasileiro, quando a Polícia Militar, quando algum outro órgão que compõe a segurança pública se mobiliza para poder atender a sociedade da melhor forma possível. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de trabalho e ele fica dentro da nossa corporação, fica interna corpus. E é importante a gente mostrar à sociedade como é essa complexidade. A sociedade hoje pode transmitir, na verdade, o que é realmente fazer e trabalhar para uma atuação de uma tarefa, né, de uma atividade de instituições para compor esse corpo de tarefas para assim poder melhorar ou trazer à sociedade, né, uma normalidade da sua tranquilidade pública, podemos dizer assim. Fundamental falar a respeito disso. É claro que não é para fazer julgamento de nada, né? Quem está certo, quem está errado, não é nada disso não. Os números foram apresentados. Então, números que relatam os prejuízos do Estado, como é que foi a utilização da Força Nacional, quanto é que isso custou para o Estado, tudo isso aí foi apresentado na reunião da ADESG. Isso é bom. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos, sabe quando? Voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.